Olá pessoal, estamos de volta com a correção dos exercícios da aula 19, que é sobre arrays e vetores, e essa é a terceira parte da correção dos exercícios e nós vamos corrigir a partir do exercício 19. Bem, o exercício 19 está pedindo para ler 2 notas bimestrais para um conjunto de 10 alunos, armazenar as notas em 2 vetores, nota 1 e nota 2, que são do tipo real, e escrever um programa que vai calcular a média aritmética simples, ou seja, nota 1 mais nota 2 dividido por 2, e armazenar essas notas em um outro vetor chamado result, do mesmo tipo e tamanho, ou seja, também real de 10, tamanho 10. No final, mostrar a situação de cada aluno e se a média calculada for superior ou igual a 7, o aluno estará aprovado e, caso contrário, a situação do aluno será reprovado. Então, vamos lá. Aqui, então, já tenho com a classe Scanner o exercício 19. Então, a primeira coisa, eu vou começar a declarar todos os arrays. Então, tem aqui notas 1, new, double, de tamanho 10. Uma dica, uma boa prática aqui para vocês é que sempre quando for declarar uma lista, né, sempre quando for declarar um array, um vetor, etc., tenta sempre colocar o nome da variável array, nada mais são do que uma lista ordenada de dados. Né? Se são uma lista, eles estão representando um tipo de dado. Nesse caso aqui é uma lista de double. Então, é sempre legal, como boa prática, a gente colocar no plural, porque facilita a leitura do programa, tá? Então, vou fazer aqui o notas 2, também é um new double, de tamanho 10. E aqui a gente pode seguir aquela mesma lógica que a gente utilizou nas outras partes da correção dos exercícios. Sempre utilizar a propriedade length, que é o tamanho do vetor, para criar, porque assim, se a gente quiser aqui no futuro colocar 15, são 15 alunos, é muito mais fácil, tá? Notas 2. Uma dica também para a próxima aula, tá vendo que a gente está colocando aqui notas 1 e notas 2. Na próxima aula, que vai ser o assunto de matrizes, né, que são arrays multidimensionais, nós vamos ver uma maneira melhor da gente representar esse mesmo tipo de dado que a gente está colocando aqui. 2 vetores, só que um é para nota 1, o outro para nota 2. Então, aguarde a próxima aula. E aqui, então, são os resultados, que é a mesma coisa. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, a gente vai começar a ler essas informações. Então, começando aqui com a declaração do nosso contador, o i menor que o notas1.length, e mais. E aqui a gente pode pedir para entrar com todas as notas 1, depois todas as notas 2, ou então a gente pode entrar com a mesma nota 1 e nota 2 do aluno I e já fazer os cálculos. Então, vamos fazer isso daqui. System out, print ln, entre com a nota 1 do aluno. E aqui, então, vou colocar I mais 1, que é só para ficar mais legível, né, do que aluno 0. Então, notas 1 e scan next double. Tá? E faz a mesma coisa para o aluno 2, para a nota 2 do mesmo aluno. E aqui, notas 2. A gente pode utilizar um for diferente para poder calcular o resultado, né, que é a média aritmética simples. Ou a gente pode fazer dentro desse próprio for aqui. Então, resultados e vai ser a notas 1 do aluno I mais notas 2 também do aluno I dividido por 2, tá? E é isso daqui. A próxima, né, a gente vai fazer o output disso tudo aqui. Então, é só colocar aqui, então, systemout.print ali, print notas 1. E aqui faz um system out print. A gente não quer pular a linha, então é só o print, tá? Que é o notas 1 do aluno I
E aqui a gente dá um espaço, né, para separar. E aqui embaixo um System Out Print Alien, que agora sim a gente quer pular de linha. Mesma coisa que a gente fez nos outros exercícios. O notas 2, aqui nós vamos trocar para notas 2, tá? Mesma coisa. E aqui no final a gente vai ter algo parecido também para os resultados. Então aqui, ó, resultados. Só que aqui eu vou pular de linha, tá? Para ficar melhor pra gente ver, porque a gente também tem que colocar a nota e mais, né, a média, mais se tá aprovado ou reprovado. Então aqui, olha, aqui vai ser resultados, só para, ou pode deixar notas 1, notas 2, é o mesmo tamanho, mas só pra gente sempre seguir. Tô trabalhando com array resultados, então a gente sempre controla o contador com o próprio vetor. Então aqui, olha, nós vamos primeiro colocar o resultado, né? Então aqui, se aqui não vai precisar desse print alien, se resultados do aluno I for maior ou igual a 7, ele tá aprovado, né? Então aqui é um System Out Print alien. Vou colocar a nota primeiro do aluno e aí depois a mensagem. E aqui, aprovado. Se não, reprovado. E é isso daqui. Então vamos executar. Run file. Eu atualizei a versão do NetBeans, tá? E eu tive que atualizar também aqui o meu computador, o sistema operacional, e agora tá dando umas mensagens diferentes do que tava dando nas outras aulas. Mas isso aqui não tem importância, tá? Isso aqui é só um output do próprio NetBeans que tá compilando, ver se tá tudo certinho antes de executar o programa. Então vamos lá, o primeiro aluno tirou 10, 10, o outro tirou 9, 10. Pessoal bom esse, hein? 7, 8, 6 e 7, 4 e 8, 2 e 6, 1 e 8, 10 e 6, 10 e 8 e foi. Então aqui nós temos os resultados, né? A gente poderia colocar ainda aqui aluno tal, né? Só para ficar com o output mais bonitinho ainda. Tá? Então fica aí a correção do exercício 19. Vamos para a correção do exercício 20, que é implementar um programa que obtenha a cotação do dólar em relação real e a seguir armazene no vetor A com 20 elementos as seguintes conversões. O A, que vai ser a cotação do dólar versus o I, né? Então vai ser de 1 até 20. Então vamos aqui, cotação do dólar, né? O número real. Então aqui vetor A, que já que ele pediu, new double, são 20 posições, né? E aqui então também é um double, cotação, que eu vou deixar aqui. Aí aqui nós vamos pedir para o usuário entrar qual que é a cotação do dólar. Entre com a cotação do dólar. A gente lê, né, com scan next double. E aqui a gente começa do I 0 e 0 e menor que o vetor A ponto length, que ele vai até o 20, né? E o I mais. E aqui ele pede que o vetor A na posição I receba a cotação versus o I. Só que o I ele tem que ser de 1 a 20, né? Aqui nós iniciamos com 0, né? O índice do Java inicia com 0. Existem duas maneiras da gente fazer isso daqui. Ou a gente, a primeira solução, a gente ignora a posição 0 e aí faz da posição de 1 a 20. Nesse caso o array vai ter 21 posições. Ou então a gente só adiciona um 1 aqui,
Então, quando for 0, vai ser 1, né? E até o final, que a última posição do vetor válida seria a posição 19. E aí, com mais 1, 20, já resolve o exercício, tá? E aí, a gente faz a mesma coisa aqui. Eu só copiar aqui do exercício passado. É o output, só para facilitar, tá? Então, o vetor A tá aqui. E aí, a gente faz o run. A cotação do dólar, 2,93, né, que tá bem alto. E tem todas as cotações aqui. E aí, se vocês quiserem, vocês podem utilizar lá aquele decimal format para poder formatar um pouco melhor o output do exercício. Mas é basicamente isso daqui. Vamos para o exercício 21. O exercício 21, na verdade, ele não existe. Ele foi um erro aqui de formatação, a gente continua com o 22. Então, aqui, olha, eu vou colocar um ENEI de não aplicável e a gente continua no 22. Esse foi falha minha na hora da formatação da lista de exercícios. Vamos lá, então. 22. Gerar aleatoriamente um vetor A com 10 elementos inteiros iguais a 0 ou 1. E a sugestão para a gente fazer isso daqui é utilizando essa fórmula aqui. E aí pede para implementar um programa que determine o percentual de números zeros e o percentual de números 1 do vetor A. Então, vamos voltar aqui para o exercício 20, que a gente trabalhou com o vetor A. Declarar o vetor A, só que aqui são apenas 10 elementos. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa também do vetor A, nós vamos fazer um for. Só que aqui o vetor A, ele vai receber o número 0 ou o número 1. E ele dá a fórmula aqui pra gente, tá? Então, é essa fórmula aqui. Deixa eu tirar isso daqui só pra gente entender o que a gente tá fazendo aqui, tá? Na verdade, aqui é um inteiro, um vetor de inteiros. O math é aquela classe que a gente já utilizou em outros exercícios de outras aulas, né? Que é uma classe utilitária do Java, que tem várias funções, vários métodos que a gente pode utilizar para calcular raiz quadrada, fazer arredondamento, exponencial, seno, cosseno, etc. Aqui nós estamos utilizando duas funções, dois métodos daquela classe math, tá? O primeiro deles é o random. O random, ele vai gerar um número de 0 a 1, é um número double, então pode ser 0.1, 0.2, 0.3, 0.55, enfim, ele gera um número de 0 a 1, tá? E é um número quebrado. E aqui, então, a gente é o número de 0 a 1. Se vocês quiserem saber um pouco da documentação, é só vocês deletarem um pouquinho aqui, olha, e apertar o Ctrl espaço. E aqui você vai ver as opções que você tem, né, do autocomplete, do NetBeans. Isso também é a mesma coisa no Eclipse. E aqui ele vai mostrar a documentação desse método. Ele fala que retorna um valor de 0 maior ou igual a 0 e menor que 1. Tá? E esse aqui é randômico mesmo. Então, aqui. E o método round, ele vai fazer o arredondamento. E ele também retorna um double. A maioria desses métodos da classe math retornam double sempre. E se o número tiver, por exemplo, se for 0.4, ele arredonda para 0, porque o 0.4 está mais perto do 0. Se for um 0.6, por exemplo, ele já vai retornar 1, porque está mais perto do 1. E é para isso. E o exercício pede exatamente isso. A gente quer um número 0 ou 1. E como que retorna um double? Aqui a gente coloca essa conversão para inteiro, né? Já que vai ser 0 ou 1, aqui vai retornar um 0 ou 1, tá? Essa expressão retorna um 0 ou 1. E a gente faz o cast pro inteiro para a gente ter o resultado que a gente quer aqui no nosso vetor, tá? A gente vai falar, eu vou ter uma aula depois só para falar de casting de números para string, string para números, double para int, int para double, etc. E também de um outro conceito que existe no Java chamado de autoboxing.
mas a gente vai ter uma aula mais depois da parte de orientação a objetos, a gente volta em todos esses detalhes do Java, que são pequenos detalhes que ajudam bastante no dia a dia pra gente, tá? E aí ele quer que calcule a porcentagem depois. A gente pode fazer isso logo aqui dentro desse for, porque a gente já tá com o valor, né? Então aqui, olha, vai ser o int QTD 0, vou iniciar esse valor com 0, e vou fazer a mesma coisa int o QTD 1, que também vai ser 0. Então, se o vetor QTD, se o vetor A na posição I for igual a 0, então o QTD 0 a gente soma, se não, ele vai ser 1, então o QTD 1 a gente soma, tá? Aqui no QTD 0. E com isso a gente já tem a quantidade, a gente precisa agora estipular a porcentagem. Como é que a gente vai fazer isso? Se vocês quiserem saber a formulinha, é uma simples regra de 3, né? A gente sabe que 10 elementos corresponde a 100% do vetor, né? E a gente tem aqui, então, o QTD 0, por exemplo, ou QTD 1, que vai corresponder a x. E aí, simplesmente, a gente faz aqui o x, que vai ser igual ao QTD vezes 100%, né? Vezes 100. E isso aqui dividido, né? Porque vai ficar aqui o 10x, vem para cá, divide por 10, que na verdade aqui é o tamanho do vetor. E aqui a gente tem, então, a porcentagem. Então, olha, porcentagem é geralmente double, né? Então, porcentagem do 0 vai ser isso aqui, que é o QTD 0. Já vou deixar o parênteses aqui. QTD 0 vezes 100 dividido pelo tamanho do vetor. No caso, são 10 elementos, né? Mas a gente vai utilizar o vetor length, que é para facilitar caso a gente resolva mudar o tamanho do vetor. E aqui a porcentagem do 1, que é o QTD 1, que é a mesma coisa. E aí, no final, a gente vai imprimir aqui o vetor A. E a gente também vai imprimir as porcentagens. Porcentagem 0, que é o porcem 0. E a mesma coisa por porcentagem 1. Porcentagem 1. Então, aqui a gente não vai ter que entrar com nada, tá? A gente só vai rodar o programinha e ele vai dar o output pra gente na tela. Então, só fazer aqui. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 dá 50. Se a gente rodar de novo, esse math random, ele é bem randômico mesmo, tá, gente? Isso aqui também é utilizado para fazer sorteio. Geralmente, quando a gente vai em evento e tem sorteio, cada um recebe um número, faz um programinha rapidinho com isso daqui, para ter um número sorteado. E aqui é simples, por exemplo, se você quiser gerar um número randômico até 100, por exemplo, é só você colocar um 100 aqui. E aí é só você fazer mudar ali. Então, peraí, vamos de novo aqui, run file. E aqui agora já tem 3 zeros, já muda a porcentagem. E aqui a gente tem, então, o exercício 22. Bem, para a aula não ficar muito extensa, a gente está quase perto dos 20 minutos, vou parando a terceira parte por aqui. A gente continua então com o exercício 23 na quarta parte do curso. Estou tentando fazer vídeos menores que a pedido de vocês, tá? Então, vocês pediram vídeos menores, estou fazendo aqui vídeos menorzinhos para facilitar vocês assistirem. E não esqueçam, se vocês curtiram a aula até agora, dê um joinha aqui no YouTube para ajudar na divulgação. Espero que vocês tenham gostado de mais uma correção dos exercícios e vejo vocês na próxima parte.